que é como se fosse um planejador acadêmico, né, que a gente chamou de Planic. Aqui o nome dos integrantes do grupo e tal. A proposta do Planic é ele auxiliar os estudantes no planejamento de estudos, seja através das matérias ou das notas que eles têm nessas matérias. Você consegue cadastrar os temas, consegue cadastrar horários de cada coisa, você consegue ter algumas conexões com outros usuários para que vocês tenham uma troca de informação. E até tipo adicionar algumas notas nessa plataforma. Essas notas a gente estudou de fazer elas não só como arquivos de texto, né, mas também como mapas mentais, alguns tipos de arquivo diferenciado. Talvez algumas imagens, a gente ainda está pensando nisso. Então, é basicamente isso, uma plataforma para ajudar no desenvolver do estudo, né? Carol? Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu vou falar um pouco de algumas funcionalidades, tá? Que nós pretendemos implementar no sistema. A Débora já deu uma antecipada de algumas, eu vou concluir. Então, primeiro aí, a parte de agendamento de estudo, atividade. O usuário vai poder fazer um agendamento do tempo que ele quer gastar para estudar uma determinada matéria ou para realizar uma determinada atividade. Ele vai poder compartilhar o material de estudo dele, se ele quiser, né? Esse relatório sobre o aproveitamento do estudo, de acordo com os dados que o usuário colocar no sistema sobre o tempo que ele estudou para determinada matéria e depois, de acordo com a nota que ele tirar, nós vamos poder fazer um relatório do tempo, se o tempo que ele está usando para estudar aquela matéria, porque ele usou para fazer aquela atividade, foi bom ou ruim. Então, nós vamos dar uma porcentagem do tempo de aproveitamento de estudo em comparação com as outras matérias. A possibilidade de criação de grupos de estudos vai ser de acordo com a matéria que o usuário definir no sistema. Então, ele vai poder buscar outras pessoas que estão estudando a mesma coisa para fazer um grupo e poderem estudar e compartilhar informações. Indicação do material de estudo, quando o usuário colocar a matéria ou o tema que ele está estudando, nós vamos poder... A proposta inicial é a gente fazer uma integração com a API do YouTube e mostrar como opção alguns vídeos relacionados a esse tema que ele cadastrou. Tá? O usuário, esses materiais que são cadastrados, que ele conseguir compartilhar, se ele estiver vendo o material de um outro aluno, de um outro usuário, ele vai poder ter a opção de salvar para ele esse material. Nós pretendemos fazer um sistema de avaliação dos alunos que vai ser feito através desse relatório de aproveitamento. Então, por exemplo, um aluno que tem um aproveitamento alto, ele vai conseguir visualizar materiais e conseguir compartilhar materiais com outros alunos que têm o mesmo nível de aproveitamento que ele. Pode falar. Eu acho importante a gente falar, inclusive esse foi um dos feedbacks que foi dado para a gente, esse aproveitamento a gente vai colocar como se fosse faixas de notas. Então, eu não lembro ao certo as notas, mas, por exemplo, de 0 a 3 é um grupo de aproveitamento, de 3 a 5 outro, de 5 a 7 outro e de 7 a 10 outro grupo. O grupo que está aliás, o aluno que está no grupo de 7 a 10, ele consegue não só acessar os materiais daquele grupo em específico, mas como os inferiores também. Cada grupo consegue acessar os materiais
cada aluno consegue acessar os materiais do grupo em que ele pertence e os inferiores, mas não os acima. Isso. E juntando, no caso, as informações sobre o relatório de aproveitamento de estudo, né, de cada matéria, nós vamos poder fazer um perfil de aluno baseado nos métodos de estudo. Quando o usuário fizer o cadastro para determinada matéria ou determinado assunto, nós vamos colocar como opção para ele 6 métodos de estudo. 5 que são métodos mais comuns, que são técnica Pomodoro, mapa mental, resumo, teste prático e a autoexplicação, e um como outros. Então, depois que o aluno tiver uma quantidade, né, de dado dentro do sistema de diversas matérias, nós vamos poder gerar um perfil que vai indicar para o aluno qual método de estudo que ele utilizou que foi mais eficiente de acordo com a nota que ele colocar, que ele tirou em determinada matéria. Pode passar? Isso. Agora é a parte de tecnologia. Ok. Então, falando um pouquinho das nossas tecnologias, escolhemos Java, por ser uma linguagem que é o que o time mais conhece, é o que a gente teve na faculdade, é a linguagem mais antiga que a gente conhece, então documentação, troca de informações na internet entre os membros que utilizam a linguagem é bem forte, então esse é um ponto bem positivo para nossa escolha. O Angular é um framework que trabalha com componentes, então isso tende a facilitar bastante coisa para a gente. Então, qualquer componente que pensamos em utilizar, a gente já deu uma olhadinha e a gente vai conseguir reaproveitar do Angular. Então, isso é um ponto positivo também. O Spring Boot, escolhemos ele ao invés dos demais. Toda a documentação ampla que ele tem é simples de utilizar, facilita nos testes, então a gente consegue fazer testes de maneira mais simples, mais rápida. E tem muitos imports também aí afora que vai nos auxiliar bastante. Então esse foi um ponto bem positivo também para o Spring Boot. O Matheus vai comentar um pouquinho das demais tecnologias. O Travis CI, ele é uma plataforma de integração contínua que ele tem um sistema que ele é integrado com o GitHub. Isso é um ponto positivo que a gente analisou, porque ele possibilita a geração a execução de tarefas de integração contínua direto a projetos que tem no GitHub, trazendo uma praticidade na hora de realizar a tarefa. E além de ser gratuita para códigos e projetos open source, esse foi a análise em relação ao Travis. Escolhemos o banco de dados PostgreSQL pelo fato dele ser um banco relacional, que a gente já tem mais contato na faculdade, e pelo fato dele ser gratuito também, e além do fato dele ter uma parceria com o Heroku, que ele possibilita a hospedagem do banco de uma forma gratuita, limitando em 10 mil linhas de dados. Eu acho que esse limite dá para atender a nossa demanda aqui, não se fosse uma coisa escalável, mas em relação à disciplina na matéria. Escolhemos a plataforma Heroku para realizar a hospedagem, juntando pelo fato do banco de dados também e pelo fato dela ter muitas horas disponíveis para a gente usar no plano free que eles têm. A gente está usando a ferramenta Gira para gerenciar as nossas tarefas e gerar alguns relatórios, que vai ajudar bastante a gente. Então, acho que esse as principais tecnologias que a gente vai usar. Tem algumas outras que acabam ficando por trás, mas o core principal são essas. Bom, em relação à comparação com alguns outros sistemas, nós trouxemos 5 exemplos. 3 deles são exemplos mundiais, aí, são ferramentas web bem conhecidas,
e os outros dois foram desenvolvidos no IFE mesmo pelo ensino médio técnico. Bom, as principais comparações que a gente fez foram quanto às funcionalidades, e nisso a maioria deles se aplica nessa parte de planner, na parte de agendamento, de você conseguir cadastrar uma matéria e trazer essa ideia de alarmes também, de você conseguir ter esse agendamento. Porém, na parte de material e na parte de auxílio no estudo, com essa interação entre os usuários, nenhum deles praticamente consegue seguir a linha que a gente pensa. Um diferencial que eles têm em relação ao nosso é que os 5 possuem aplicação móvel. Os 3 primeiros, na verdade, eles são tanto a aplicação web quanto a aplicação móvel, e os 2 do IFE foram desenvolvidos só para a aplicação móvel. Então esse é um diferencial que eles teriam. Outra coisa que eles têm um diferencial a mais do nosso seria o vestibuleiro. Na verdade, ele tem um banco de dados com questões, que é uma coisa que a gente pensa como expansão futura, mas ainda não está nesse primeiro escopo. Então, o principal diferencial da nossa ferramenta seria essa parte de você prover os relatórios para os alunos, você prover essa ideia de ter uma análise de como melhorar, de como está sendo o seu estudo, e essa segunda parte de você ter essa interação entre usuários, tanto de material quanto da ideia de aluno-tutor que a gente também tem na ferramenta. E por fim, falando um pouco da expansão da ferramenta, o último slide, por favor, Débora. A gente tem algumas ideias sobre futuras expansões. Seriam elas alguns anúncios dessas parceiras, né, que são as instituições EAD, como Descomplica, cursinhos online ou até canais no YouTube, que por enquanto nós teríamos essa API do YouTube trazendo de forma aleatória os vídeos. Nós poderíamos ter parcerias com determinados canais do YouTube que já fornecem esses ensinos e essa ajuda para o estudo. Então a gente pode ter tanto anúncio, quanto cupom, quanto uma aba dedicada para você encontrar esse auxílio na matéria em que você procura. Uma integração com fóruns e esses bancos de questões poderia trazer para dentro, causando até esses simulados e provas próprias nossas com esses bancos de questões, que auxiliariam também ao aluno a estudar determinadas matérias ou conversar sobre isso em grandes fóruns. E o último ponto seria essa ideia de você expandir o sistema, como a gente já disse, essa ideia de aluno-tutor. Então você poderia expandir isso para um sistema com uma divulgação de contratação de professores particulares. Então aí já seria uma coisa mais financeiramente rentável tanto para a gente quanto para os professores, mas inicialmente é só a ideia de juntar os usuários, alguém querendo aprender e alguém querendo explicar, tanto para estudar também, e fazer essa melhoria no estudo, esse melhor aproveitamento do estudo entre os dois usuários. Bom, acredito que é isso. Ficamos abertos para algumas dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa. Boa noite. Eu fiquei em dúvida no seguinte, vocês falaram que em relação à metodologia de ensino, vocês usarão duas, acho, três, se me falha a memória, metodologias de ensino alternativas, né? Para que o aluno se identifique, né? Busque aquela metodologia que melhor ele se adapta, né? A minha dúvida é como é que vocês aplicarão essas metodologias? Vocês terão suporte de um pedagogo, de um profissional para fazer essas aplicações? Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida por que vocês escolheram essas metodologias que vocês citaram? Posso responder? Pode. Se tiver alguma dúvida. Então, professor, aqui na verdade, essas metodologias acho que até a questão da pesquisa delas, a Carol pode explicar um pouco melhor, mas a gente viu que elas são as mais utilizadas. Caso exista outra, foi exatamente o que ela tinha falado. A gente colocou essas metodologias, mas caso não seja o que o aluno usa, tem a opção outros. E aí, dependendo de quantas vezes essa opção outros foi utilizada, a gente acrescenta outras metodologias e tudo mais. Mas, na verdade, quem vai implementar a metodologia em si no estudo vai ser o próprio aluno. A gente só vai avaliar qual é a que ele mais usa, ou para qual matéria ele vai melhor, esse tipo de coisa.
mas como até o Massal disse mesmo, banco de questões mais para frente, coisa parecida. Mas a princípio a gente só vai fazer uma análise mesmo da metodologia que ele escolher, dependendo da matéria. Tá. Mas, por exemplo, o aluno ele pode estudar por uma metodologia na escola onde ele estuda e aí ele escolher uma outra metodologia, por exemplo? De estudo pessoal, você diz, ele escolher? Sim, poderia. Porque aí ele poderia colocar metodologia para cada matéria, né? Para cada área diferente. Porque, por exemplo, você vai estudar matemática, é difícil você estudar matemática através de resumo, né? Você tem que ir pela prática. Uhum, correto. Então, aí a gente... Então, Fala, desculpa. essa que é a dúvida, né? Porque algumas metodologias de ensino, elas demandam um acompanhamento de um professor, de um tutor, enfim, de alguém, né? Que acompanhe o aluno, né? E quando você está no ensino à distância, você tem outras metodologias para ensino à distância. Então, a minha dúvida é se essas metodologias de ensino à distância versus ensino presencial, porque nós temos que pensar na condição normal, não na condição anormal que nós estamos vivendo. Se isso não poderia entrar em conflito ou alguma coisa desse tipo, se você chegar a pesquisar sobre isso. Essa parte de pesquisa, eu acho que, assim, na verdade, essa análise que o senhor está fazendo, eu acho válida, com certeza, mas o que a gente faz não é aplicar a metodologia. O aluno fala a metodologia que ele usa para determinada matéria. E aí a gente fala, tipo, nessa metodologia, o seu estudo não está rendendo tanto, ou coisa parecida. Caso ele precise de algum acompanhamento, aí a gente entra naquela área que o Massal falou mais para frente também, que a gente possa implementar, que é a questão de professores particulares no futuro, ou coisa parecida. Mas, a princípio, essa parte de metodologia seria só o aluno colocar qual ele usa. É só um atributo, não é uma linha de atuação. É isso que você acabou de falar. Isso. A gente não vai falar para ele como ele faz para fazer esse tipo de metodologia. Ele só fala qual ele usa e a gente analisa o desempenho dele dentro daquela metodologia, naquela matéria. Ok, entendi. Não, é só essa dúvida. Obrigado. Imagina. Então, deixa eu falar aqui. Algumas coisas que eu vou falar servem para todos, porque basicamente são de formato e não de conteúdo, né? Então, uma coisa importante é que os slides sejam numerados, para que a gente possa efetivamente ver e voltar nos slides específicos. Por exemplo, eu quero falar uma coisa sobre um problema no slide de tecnologias, mas eu não sei qual é o número do slide. Vocês podem voltar lá? Claro. Qual é a ordem dessas tecnologias? Como assim? Por que elas estão escritas nessa ordem? Java, Angular, Spring Boot, Travis, Postgres, Heroku e Gira. Essa questão de ordem, quem trabalhou mais foi a Rebeca. O Java a gente colocou primeiramente a linguagem, depois os frameworks, depois a parte que vai fazer o Continuous Integration, Continuous Deployment, o banco, e depois onde a gente vai deployar nossa aplicação, e qual que é a ferramenta que a gente está utilizando para fazer o acompanhamento das tarefas. Então, mas não está escrito em nenhum lugar sobre isso e não é uma ordem clara para quem está vendo.
E o detalhe interessante também é que quando a gente olha o documento não segue exatamente a mesma ordem, né? Então é importante que a gente tenha consistência, certo? Se você usa uma ordem no slide, a ordem do documento tem que ser igual, né? E se é uma ordem que não é alfabética, que a pessoa não possa bater o olho e perceber, vocês têm que deixar claro isso. Talvez nesse caso, então, você criar pequenos blocos e falar linguagem, framework, não sei o que. Isso que você explicou é bom que quem veja perceba claramente, certo? Entendi. No slide de parcerias, acho que era o penúltimo, né? Segundo a ABNT, a gente deve, quando a gente tem vários bulletzinhos assim, isso tem que tomar o cuidado tanto no slide como no documento, né? Todos os itens intermediários terminam com ponto e vírgula e só o último termina com ponto, certo? Vocês têm também esse problema no meio do documento, né? Isso que o Brás perguntou sobre a escolha das metodologias, e daí vocês falaram que vocês fizeram pesquisa, seria importante que tivesse indicado no documento com as referências já citadas corretamente, né? Eu estou falando bastante sobre formato com vocês, porque basicamente tudo que vocês mandaram no documento para mim de conteúdo e de proposta, vocês resolveram. Não deu para ler o texto inteiro se foi resolvido em termos de melhoria da qualidade do texto, mas o conteúdo, os itens, eu percebi que vocês resolveram e algumas dúvidas que eu tinha, vocês tiraram. Então, não estou falando disso, estou falando só do formato, e como vocês são os primeiros, vale isso, principalmente porque todos os outros podem ter esse tipo de problema, e daqui para frente a gente não fica repetindo, certo? Então é importante lembrar das referências que eu acabei de falar, vocês já anotaram tudo, e agora um ponto que é específico do que vocês falaram aí e da proposta de vocês, que vocês falaram que os limites do Heroku atendem o desenvolvimento para a disciplina, mas é importante vocês verificarem, né, que vocês usem só os itens que são portáveis, né? Existem algumas coisas que se vocês fizerem de uma maneira específica, só vai funcionar no Heroku. Então, vocês têm que garantir que montem a aplicação de uma forma que isso seja portável. Porque se efetivamente vocês decidirem sair fora do Heroku, vocês não têm problema. Porque imaginem que no meio do processo, né, vocês descobrem que os limites não atendem. Até porque uma das coisas que a gente pede é que quando vocês forem fazer a apresentação, né, vocês tenham um conjunto de dados que consiga demonstrar a aplicação funcionando. Então é importante pensar nisso para ver se o Heroku não vai ser um limitador no trabalho de vocês, né? Dos itens, no geral, como eu falei, vocês já tinham tirado todas as minhas dúvidas no documento, então não tenho mais nada para falar, eu acho que dá para seguir assim. Não sei se o Brás lembrou de mais alguma coisa ou se alguma outra pessoa tem algum comentário aí que deseja fazer. Se não tiver, a gente vai para o próximo. Alguém tem algum comentário, algum item? A minha parte está ok. Você quer falar alguma coisa também, Débora? Não. Que acendeu aqui como se eu estivesse falando. Alguma outra pessoa da sala? Não? Se não, quem que é a próxima equipe e eu libero o acesso. E alguém aí da equipe que acabou de apresentar, vai tirando os acessos de moderador dos outros e depois eu tiro do último. Se bem que eu acho que até o último consegue tirar o seu próprio acesso. Eu já tirei aqui do grupo de todo mundo, professor. Você não consegue tirar o seu também? Senão eu tiro. O meu, não. Mas o restante... Pronto. Obrigada.